estamos falando uma série de medos. Falamos do medo de ser esquecido, do medo da mudança, semana passada do medo de não acontecer. Se você não viu o vídeo, tem lá no YouTube. E hoje nós vamos falar de um medo que, se você não sentiu, você ainda vai sentir, ou talvez você sinta esse medo. É um medo que tem não apenas isolado muita gente, mas deprimido muita gente. O medo que Deus quer tratar com a gente hoje é o medo da rejeição. Rejeição, segundo o dicionário, é o ato de rejeitar, é a exclusão, é a reprovação, é a não aceitação. E muitas pessoas se sentem hoje dessa forma, não aceitas, desaprovadas, não amadas. Então é isso que Deus quer trabalhar com a gente. Gente, e como que é o perfil de uma pessoa com o medo da rejeição dentro dela? Porque se ela tem o medo de ser rejeitada, é porque a raiz já está dentro dela. Isso já aconteceu. A pessoa que tem esse medo, ela é tímida muitas vezes. Ela é uma pessoa insegura. E por causa dessa insegurança, às vezes ela é controladora. A pessoa que tem o medo da rejeição, ela tem complexo de inferioridade. Ela não consegue ser amada. Ela não consegue acreditar que ela é amada. E por que elas sentem isso? Porque de fato elas não se sentem aceitas, elas não se sentem aprovadas, elas não se sentem adequadas para alguma coisa, elas não se sentem respeitadas. E elas muitas vezes se preocupam, pautam a sua vida e as suas atitudes naquilo que as pessoas vão pensar, naquilo que as pessoas vão dizer. Então, em todo tempo, elas estão preocupadas. Mas se eu fizer, elas vão me rejeitar. Então, eu vou me isolar. Eu vou ficar deprimido. Moisés, o libertador do Egito, nos dá características de que ele tinha rejeição dentro dele. Quando Deus aparece para Moisés e fala: Moisés, tira o meu povo do Egito. A primeira reação de Moisés faz: quem sou eu para fazer isso? Ele não acreditava nele. Eles não vão acreditar em mim, Deus. Ele se preocupava com o que as pessoas iam pensar. Deus, eu não sei falar. Moisés era gago. Eu não sei falar, como eu vou falar? Ele se sentia inadequado. Então a rejeição estava dentro de Moisés. Ele gerou todas essas desculpas, falando para Deus: olha, o senhor está errado, escolhe outra pessoa. Eu não sou a pessoa ideal para fazer isso que o senhor está me pedindo. O apóstolo Paulo também sentiu a rejeição na pele. Gente, culto, o cara, o judeu, né? Enquanto ele perseguia os cristãos, ele era aplaudido, ele era reconhecido. Mas quando ele conheceu Jesus, quando ele passou a ser seguidor de Jesus, o povo dele, o povo judeu, rejeitou Paulo. Começou a perseguir, começou a excluir, começou a reprovar, começou a não aceitar. E a rejeição, ela pode entrar na nossa vida por várias formas, na porta do nosso coração. Imagina assim, são vários caminhos que a rejeição pode entrar. A rejeição pode entrar por um chamado, por uma posição de fé. De repente você se posiciona: aceitei Jesus, quero mudar a minha vida, é isso que vai acontecer. E vocês veem que as pessoas à volta, elas não entendem, elas começam a te rejeitar. Eu e Juliano sentimos isso na pele. Quando ele saiu da televisão, ele era o global. Muitas pessoas se afastaram. Ai, fala de Deus, nossa, motivar as pessoas, porque já sabiam que ele falava de Deus. Então, já imaginavam que nas palestras ele falaria de Deus. Muitas pessoas nos excluíram, nos rejeitaram, se afastaram de nós. Mas muitas outras chegaram, como vocês. Muitas, em 5 anos, muitas pessoas se aproximaram de nós. Então, talvez a sua posição por Jesus Cristo tenha feito a sua família, os seus parentes, os seus amigos falarem: para, não te aceito, te reprovo. Talvez
Você trabalhou 30 anos numa empresa, isso é muito real. E de repente a empresa chega e fala, desculpa, obrigada, a gente não precisa mais do seu serviço. Eu trabalhei com uma senhora e eu me lembrei dela, Deus me fez me lembrar dela. Uma senhora muito amarga, uma senhora com muitas raízes de rejeição dentro dela. Eu era estagiária nessa empresa que eu trabalhava em São Paulo e foram 2 anos para eu conquistar o coração dela, com muita paulada. Ela era muito brava. Essa mulher trabalhou mais de 40 anos naquele lugar. Ela foi uma pessoa abandonada pelo namorado, ela engravidou, ela perdeu esse bebê, os pais não aceitaram e ela passou a vida sozinha, só que ela deu a vida para a empresa. A vida dela era aquele lugar. E de repente, depois de 2 anos eu lá, trocou a diretoria, mandaram todo mundo embora. Todas elas. Todos nós fomos mandados embora, porque ia trazer gente nova da nova diretoria. O mundo dela desabou. Eu fui embora de São Paulo, voltei para o interior, fiquei tempo sem comunicação. E depois eu fiquei sabendo que ela tirou a própria vida, porque ela não aguentou a rejeição. Foi muito triste, gente. Foi muito triste. A pessoa não conseguiu. Ela não conseguiu. Talvez a rejeição tenha entrado por você foi fazer entrevista de emprego, tinha 2 pessoas e você foi bem, mas a pessoa foi melhor. Ele falou, olha, infelizmente ela está dentro do meu padrão e você não. Talvez a porta e a raiz que entrou no coração, que entrou a semente da rejeição aí no seu coração, tenha sido um término de um namoro, de um noivado, de um casamento, que alguém chega para você e fala, não te amo mais. Até aqui eu te amei, agora eu não te amo mais. Às vezes, gente, pode ter sido, você se viu órfão e você teve que ser criado por outras pessoas. Talvez a rejeição entrou dentro do seu coração por um abuso verbal, um abuso físico, um abuso sexual, um abuso psicológico. O lance é a raiz entra, a semente entra e a rejeição ela cria raiz dentro do nosso coração. Talvez você tenha sido criado por outras pessoas, você tenha sido deixado, abandonado. Ou talvez a rejeição venha até mesmo no ventre. Eu conheço a história de uma mulher que venceu a rejeição. Fruto de uma gravidez indesejada, a mãe adolescente, 17 anos, na linha do trem para tirar a própria vida. Até que uma senhora, levada pelo Espírito Santo, passa pelo local e impede a realização dessa loucura. E conversa com essa moça e fala, eu fico com o bebê, não faça essa loucura. E de fato, essa senhora cuidou dessa moça o tempo, até o fim da gravidez. E essa criança nasceu. E essa senhora com o esposo, um casal de velhinhos, eles eram velhos já nessa época, cuidaram dessa criança, deram amor para ela. Era um casal cristão. Levaram Jesus para ela. E ali se cumpria o versículo de Provérbios, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for grande ela não vai se desviar. Essa pessoa cresceu, virou adolescente, mas a raiz da rejeição estava dentro dela. E em muitos momentos ela se sentiu rejeitada, mesmo tendo o amor daqueles pais. Mesmo a família tentando incluí-la, muitos não a incluíram, de fato. Mas aqueles que a incluíam demonstravam amor, mas um amor que prevalecia, que aquele casal passava para ela, era Jesus te ama. E Ele tem um plano na sua vida. E ela entendeu tanto esse recado, que ela passou esse legado. Os pais morreram e os netos. Essa pessoa criou uma família e passou esse legado de levar Jesus para os filhos. E eu conheço muito essa história de perto, porque essa pessoa, ela me pegou no colo, essa pessoa me levou para a escola, essa pessoa
trocou roupa em mim, essa pessoa cuidou de mim em muitos momentos. E essa pessoa me gerou. Essa pessoa é minha mãe. E a minha mãe, ela entende tanto isso, que ela foi escolhida a dedo por Deus. E eu sei que a minha mãe sofreu muito, porque dentro dela, ela sentia, mas ela fez diferente. Porque não é o que fazem com você, mas a rejeição ela vem, mas é o que você faz com aquilo que fazem com você. E a minha mãe ensinou a gente a palavra de Deus. A minha mãe fez aquilo que foi passado para ela, que esse casal tão abençoado e tão amado passou para ela. A minha mãe entendeu, e o amor de Deus curou. O meu avô tinha muitos filhos antes dela, e antes de morrer, com 100 anos, ele tinha 100 anos, ele quis morrer na nossa casa, e ele morou até os 103 anos na nossa casa. Ele quis viver com a filha adotiva, com aquela que não tinha o sangue, com aquela que não era parecida fisicamente, mas aquela que amava de todo o coração, aquela que foi obediente e que seguiu à risca tudo o que aprendeu. Ele ficou em casa até o último suspiro. E eu falo para minha mãe: mãe, cada pessoa que aceita Jesus por meio da minha vida, cada pessoa Deus está contabilizando no céu, porque a senhora não desistiu, mesmo tendo um sentimento de rejeição dentro dela, ela não desistiu, e ela creu que Deus amou, que Deus a escolheu, que ela é um presente, a história dela é um presente de Deus, e que e ela criou filhos dependentes de Deus. Eu e meus irmãos somos dependentes de Deus, vivemos na dependência de Deus, e criamos os nossos filhos na dependência de Deus. Então eu posso dizer para vocês que o amor de Deus e o amor dessas pessoas foi fundamental. O amor das pessoas foi fundamental, mas o amor de Deus foi aquele que curou. Foi aquele que curou e que capacitou e que fez com que ela não desistisse no meio do caminho. Porque os momentos eram muito tristes. Em muitos momentos a minha mãe chorou, em muitos momentos a minha mãe se sentiu excluída. Mas Deus vinha com todo o amor. E ela passou tudo isso para nós. Assim como a minha mãe venceu, Moisés também venceu. Porque você conhece a história de Moisés. Deus o escolheu, Deus o aceitou, Deus o capacitou, Deus o aprovou e ele levou o povo de frente para a terra. Paulo foi escolhido. E tanto ele foi perseguido, e tanto ele sabia do amor de Deus, e tanto ele sabia do valor dele, que ele falou: não estou preocupado com a aprovação dos homens. Para mim, o que me importa é o que ele pensa de mim. Então, eu estou preocupado em agradar a ele e não agradar os homens. Porque se eu quiser agradar os homens, eu não consigo fazer aquilo que ele me pediu para fazer. Então, gente, como que se vence o medo da rejeição? Sabendo o seu valor para Deus. E qual é o seu valor para Deus? Talvez você nunca tenha parado para pensar: qual é o meu valor para Deus? Jesus na cruz. Você morre por alguém? A gente morre por filho. A gente se coloca na frente por filho. Só. Jesus morreu na cruz. E quando a gente fala o versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para morrer por nós, você fala: é bonito, Deus amou o mundo, mas você não se coloca como parte integrante desse mundo. Agora, quando você vai só para você, Deus amou você, que falou para Jesus: morre por eles, para que eles tenham vida. Então, quando você entende o amor de Jesus, toda raiz de rejeição é curada. Jesus disse: todo aquele que o Pai der a mim, que Ele mandar para mim, eu não rejeito. Todo mundo pode ter rejeitado você. A rejeição pode ter vindo dos 4 cantos. Jesus nunca vai rejeitar aquele que vem para Ele. E para a gente encerrar, ontem nós estávamos na reunião do discipulado e foi muito legal, foi muito importante,
porque a gente fez uma retrospectiva, né, do que foi esse ano para eles. E o Christian foi usado ontem, Christian, para finalizar a mensagem que Deus já estava trazendo no meu coração. O Christian era super resistente a essa questão de Deus, e ele veio ao encontro, convite, e ele aceitou Jesus, e quando ele veio aqui na frente, ele recebeu um abraço de urso do Marcos. Ele recebeu e ele falou assim: me senti tão amado, tão amado, tão amado. E a vida dele mudou, a família dele mudou. Ele hoje é parte integrante do grupo de louvor, peça fundamental para Deus, bênção de Deus. E você falou uma frase ontem que eu quero encerrar. Ele falou assim: quando a gente se sente amado, a gente transborda amor. Quando a gente se sente amado, a gente transborda amor. Amém, gente? Aplauda ele em nome de Jesus.